Neste vídeo nós vamos maioritariamente fazer uma preparação do código que é transversal aos scripts da edição dos dados do utilizador. Isto é, há um conjunto de implementação de lógica de código que vai ser igual quer para o script de edição dos dados do utilizador, quer para o script de edição das permissões do utilizador e quer para o script de eliminação do utilizador. E por conseguinte eu vou-vos mostrar como é que nós podemos acelerar os processos de desenvolvimento, pensando inicialmente de uma forma muito calma, como é que quais são as condições para podermos executar cada um dos ficheiros, e uma vez que depois todos eles vão ter um comportamento muito semelhante nessa parte, nós podemos replicar isso pelos 3 ficheiros, neste caso em concreto. Vamos fazer aqui 2 ou 3 experiências muito simples. Neste caso, eu terminei o vídeo anterior logado como administrador, mas nós queremos de facto testar para ver se a Ana e o António não conseguem aceder a estas novas funcionalidades que nós criámos no vídeo anterior. Neste caso temos aqui editar utilizador, e se eu agora for aqui copiar o endereço do link, eu vou fazer aqui simplesmente um logout e vamos fazer um login com a Ana. A Ana é uma utilizadora não administradora. E se nós formos ali acima e colocarmos então este endereço, o que não poderá acontecer é a Ana ter permissões para entrar aqui. Okay? Mas reparem que tem. E isto é um problema que nós vamos ter que tratar aqui e verificar porque que a Ana está a ter esta permissão. Então vamos aqui ao editar e reparem o seguinte, ela diz aqui assim, ok, se não tiver permissão, permissão é igual a erro. Como nós podemos facilmente observar aqui, porque é que aparece o editar? Porque nós de facto não fizemos ainda toda a restante implementação de código. Okay? Mas isto para dizer o quê? Nós já temos aqui algumas informações relacionadas com o aparecimento da imagem do não permissão, ou não tem a permissão. Se nós formos aqui à parte dos utilizadores gerir, nós temos aqui um include muito interessante, que é o include da não permissão. Okay? Então o que é que nós vamos poder fazer já? Nós podemos simplesmente copiar tudo isto e colocar aqui esta informação. Vocês vão ver aqui um erro, porquê? Porque toda a restante parte do código está também dentro de um bloco else, ok? E termina aqui ao fundo desta forma. Então, nós vamos poder acrescentar aqui, ou teremos obrigatoriamente que acrescentar ali, aquela instrução, que será aqui então o editar. Ora, para o... neste caso, para o item aqui, neste caso do editar utilizadores, nós temos esta implementação. Ora, se os outros 3 scripts vão ter um comportamento muito semelhante, fará sentido esta implementação ser colocada também aqui nos restantes. Portanto, este aqui será o eliminar e também o editar as permissões. Okay? Editar permissões. Portanto, desta forma, vamos agora sim estar, à partida, a impedir que a Ana, que não é administradora, possa colocar aqui manualmente a route e ter acesso a esta funcionalidade. Mas não vai ficar apenas por aqui, ok? Porque vamos aqui verificar o seguinte. Se eu agora voltar, vamos sair aqui com a Ana, vamos entrar com o João. O João é administrador, ok? Mas reparem aqui o seguinte, se ele for à gestão dos utilizadores, ele não pode eliminar o admin, nem se pode eliminar ele próprio. Ora, nós sabemos que no caso do admin, o seu ID é igual a 1, o ID do utilizador, e o ID do João é igual a 2. E reparem o seguinte, se eu agora chegar aqui e disser, ok, eliminar, vamos ter ali eliminar o utilizador, vamos clicar aqui eliminar, e ele diz eliminar o utilizador 3. E se eu colocar eliminar o utilizador 1? Não vai aparecer o erro da não permissão, porque o João é administrador, mas eu iria estar a eliminar o utilizador com ID igual a 1. Ora, nada disto faz sentido. Então o que é que nós vamos ter que acrescentar para além disso? Okay, verifica a permissão, e ele vai ter que verificar ainda, verifica se pode, neste caso seria editar as permissões
do utilizador. Como é que ele vai verificar isto? Se o utilizador ou o ID do utilizador for diferente de 1 e diferente dele próprio. Caso contrário, vamos ter um erro. Okay? Então, se existir aqui um erro, vamos ter aqui um erro de permissão. Okay? Permissão por defeito é igual a false. O erro de permissão é igual a true. Portanto, quando o erro de permissão é igual a true, ele vai disparar o erro e não vai apresentar o resto do código. Então, o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Ele verifica se pode editar as permissões do utilizador. Então, vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, vamos ter que verificar se o ID está definido, porque também pode acontecer esta circunstância. Reparem, se eu for aqui fazer isto e clicar, vai continuar a aparecer aqui o eliminar. Ok? Ou então poderíamos colocar aqui qualquer coisa do género. Vamos aqui ver aqui nas routes. Vocês vejam como isto pode ser relativamente complexo. Nós temos aqui, por exemplo, o eliminar utilizador. Se eu copiar isto e agora regressasse aqui e colocasse eliminar o utilizador normalmente, eu continuo aqui a ter esta informação. Se eu colocar aqui editar utilizador, eu continuo a aceder ao espaço do editar, não há erros de permissão. Ora, se eu não estou a dizer qual é o utilizador que vai ser eliminado, automaticamente isto não pode acontecer. Então, vamos ter que criar aqui algumas condições. Vamos começar aqui pelo editar, que é a primeira opção que aparece aqui neste espaço, ok? Que é esta editar utilizador. Vamos começar por aquela e depois vamos replicar nos restantes fecheiros. Então, o que é que nós vamos verificar aqui? Verifica se ID utilizador está definido. E como é que ele vai verificar isto? ID utilizador é igual a -1. Vamos definir assim desta forma. Okay? Portanto, é um ID que não é possível existir. Então vamos fazer assim. If is set ID. Neste caso, peço desculpa, neste caso é get ID, porque é isto que vai acontecer quando nós vamos aqui. Reparem ali embaixo o que é que vai acontecer. Temos editar utilizador, ok? Vamos aqui tirar o... Ok, ficou ali com uma tooltip. Vamos aqui fazer o seguinte, reparem. Editar utilizador e ID igual a 3. Então nós vamos ter que definir se o ID está definido, ok? Se o ID está definido, o que é que nós vamos fazer aqui? ID utilizador é igual a get ID. E desta forma vamos passar a ter o ID do utilizador definido. E agora já podemos verificar se este ID é igual a 1, que é do administrador principal, e aí não pode, ou se é igual ao nosso próprio ID, que é aquele que está guardado na sessão. Então, if, ou melhor, vamos fazer assim, verifica se pode avançar. Vamos fazer assim porque depois não temos a necessidade de estar a editar estas configurações que aqui estão, ou melhor, estes comentários para os restantes fecheiros. Então, vamos verifica se pode avançar. Portanto, o ID utilizador diferente de 1 e diferente, eu vou colocar assim porque toda a gente já percebe o que é que isto quer dizer, diferente do meu, ok? Do meu ou do atual, do da sessão, vamos dizer assim. Então vamos colocar aqui, if id utilizador igual a 1 ou id utilizador igual a session id utilizador, sabemos que isto é uma condição que vai impedir que se possa avançar, isto é, não posso estar a alterar do administrador nem da minha própria conta. Então o que é que nós vamos dizer aqui? Simplesmente isto, erro permissão. Okay? Poderíamos estar a definir outro erro qualquer, mas vamos definir este porque já temos ali o texto preparado. Okay? Não tem permissão para fazer isto. Okay? Não tem pura e simplesmente permissão. Então vamos verificar o que é que vai acontecer agora. Quando nós formos aqui a editar o utilizador, okay, aqui temos permissão. Mas neste caso estamos com o João, que é o ID 2. E até podemos testar com o ID 1. Primeiro, sem ID. E ele continua a apresentar. Portanto, significa isto que temos aqui o editar ainda não está a funcionar corretamente. Vamos então verificar o que é que aconteceu. Ok. Erro de permissão igual a true. Nós estamos no editar. Certíssimo. Portanto, se o ID do utilizador for igual a 1 ou o ID do utilizador for igual à sessão ID utilizador, erro de permissão
é igual a true e, portanto, isto deveria estar a funcionar corretamente. Não estará por uma razão simples, é que se eu não definir o id, ele vai ficar com menos 1. E se ele ficar com menos 1, o que é que vai acontecer? Aqui o id não é nem igual a 1 nem igual ao da sessão. Então vamos fazer o seguinte. Aqui vamos colocar else, okay? E vamos colocar aqui erro, permissão. Vamos então testar isto. O que é que acontece aqui? O id do utilizador é definido como sendo menos 1, que é para ser reconhecido depois durante o resto do script. Se ele estiver definido na URL, ele vai passar a ter o valor que lá está definido. Caso contrário, ele já dá um erro. Já vai dizer que o erro de permissão vai ser igual a true. Desculpa, faltava isto. Ainda assim, ele vai verificar se pode avançar. Isto é, se o id que foi indicado e que já está atribuído é igual a 1 ou igual ao seu próprio id, ele vai dizer que o erro é igual a true. Se ele não estava reforçado, aqui vai acabar por reforçar. Caso contrário, se chegarmos aqui a este ponto e erro permissão for igual a false, passou por todos estes dados, então nós depois iremos poder ver aqui o editar. Okay? Então vamos só testar novamente isto. Vamos aqui regressar atrás, aqui a este espaço, ok? Muito bem. Vamos então aqui à Ana. Vamos editar o utilizador. Cá está o editar. Vamos retirar o id. Não tem permissões. Porquê? Porque é suposto existir aqui um id. Então vamos colocar um id, só que neste caso o id que nós vamos colocar é o id do administrador principal. Também não será possível fazer a edição. Vamos aqui clicar, cá está, não tem permissão. E neste caso estamos a falar do João. Vamos tentar editar os dados dele com o id 2. Também não tem permissão. Mas se eu quiser editar o do António, eu tenho. Mas isto não existiria qualquer problema. Basta colocar aqui id igual a 4 e nós vamos editar o António, que é o id igual a 4. Se eu colocar aqui o id igual a 3, vamos editar os dados da Ana. Okay? Mas aqui é tranquilo, porquê? Porque eu posso fazer de facto isso. Quer dizer, eu posso chegar aqui e simplesmente vir aqui à gestão dos utilizadores e editar a Ana ou editar o António. É tranquilo. Estar a usar aqui o sistema com o interface que tem ou estar a colocar ali seria exatamente igual, porque existe permissão para fazer isso. Então o que nos resta fazer agora neste momento é o seguinte: será que existe mais alguma condicionante que nos possa impedir que possamos avançar em cada uma destas três funcionalidades? À partida, eu penso que não. O que quer dizer que eu agora posso replicar tudo isto que aqui está para os outros ficheiros. Neste caso, para o eliminar e também para o editar as permissões. Neste caso, eu vou eliminar daqui este comentário e vou colocar ali, ok? Portanto, neste momento, nós teremos já em condições de poder utilizar estes mecanismos, isto é, acrescentar o resto do código. Okay, vamos colocar aqui assim este separador, que é o que vai definir que a partir daqui nós vamos poder acrescentar a lógica do código que vai distinguir cada um destes scripts, ok? É isso que nós vamos continuar a fazer ao longo dos próximos vídeos. Vamos, no entanto, aproveitar já para começar a trabalhar eventualmente não no editar, mas sim no eliminar, que a partida será o script com menos código. O que é que este script vai permitir fazer? Bom, em primeiro lugar, nós vamos dizer que queremos eliminar. Se queremos eliminar, vamos perguntar ao utilizador se pretende, de facto, eliminar os dados do utilizador que selecionou. Nesta circunstância, o que nós vamos fazer aqui é apresentar um pequeno quadro. Okay? Quando nós clicarmos aqui em eliminar, nós vamos apresentar aqui no seu interior um quadro que vai conter os dados do utilizador e depois a pergunta. Tem a certeza que pretende eliminar e o botão sim e não. Neste caso, o não e o sim. Okay? Se clicarmos no não, vamos regressar ao quadro de gestão dos utilizadores. Se clicarmos no sim, ele vai eliminar os dados do utilizador e vai voltar, ou vai informar a dizer utilizador eliminado com sucesso e vai voltar depois, ou dar uma tecla para voltarmos à gestão dos utilizadores. Então, vamos aqui trabalhar apenas no eliminar. Ok, chegados aqui, o que é que nós vamos fazer? Sabemos que a partir daqui temos as informações necessárias para perceber se podemos avançar ou não. Porquê? Basta colocarmos assim, if erro permissão, isto é, se o erro de permissão for falso, significa que podemos avançar, ok? Então podemos avançar. Podemos avançar aqui significará o quê? Que nós podemos, por exemplo, carregar os dados do utilizador para aqui, etc. Poderíamos fazer aqui o código todo
dentro. Seria a forma mais correta de fazer. Mas, obviamente, que nós podemos aqui fazer o código todo dentro deste lado. Iremos estar a misturar aqui um bocadinho as coisas. Vocês podem fazer da forma como quiserem. Eu, pessoalmente, gosto mais até de fazer essa implementação aqui deste lado. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Bom, vamos definir aqui dados utilizador. Ok, dados utilizador é igual a rigorosamente nada. Podem colocar aqui igual a nulo. Podemos colocar aqui também o gestor é igual a new cl gestor bd. E temos então aqui o ID do utilizador, temos os dados do utilizador, que neste caso é nulo, vai ser a tabela que vamos buscar com a query feita à base de dados, e temos aqui o gestor, que é o nosso gestor das bases de dados. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Ok, vamos então buscar os dados do utilizador. Nós vamos querer apresentá-los no quadro, para depois fazermos a pergunta. Então vamos fazer o seguinte: parâmetros é igual a um único parâmetro. Qual vai ser esse único parâmetro? ID utilizador. E vamos definir aqui o seu dado, que neste caso é ID utilizador. Ok? Vamos ter aqui agora o gestor, que neste caso o que é que o gestor vai fazer? Dados utilizador é igual a gestor. Ok. Gestor execute query select asterisco from utilizadores where id utilizador é igual a id utilizador. A seguir vamos ter aqui os parâmetros. Por uma questão de facilitar a leitura, nós podemos fazer qualquer coisa deste género. Ok? Não há qualquer problema. Vamos ter ali os parâmetros, mas assim facilita a leitura aqui dos dados. Sabemos então que, quando chegarmos aqui, dados utilizador vai ser carregado com a linha que contém, na tabela de utilizadores da base de dados, que contém os dados do utilizador selecionado, que neste caso é o ID que lá vem. Então nós já sabemos que aqui vamos poder utilizar essas informações. Okay? Nós vamos ter aqui um div, classe, e eventualmente aqui será uma card, mas vamos colocar aqui com um container. Ora, vamos aqui fazer inclusive é o seguinte: se nós temos aqui na parte da edição dos utilizadores já aqui um quadrozinho muito interessante que contém um título, etc., porque é que não vamos aproveitar isto? Vamos então aproveitar, vamos aqui à gestão dos utilizadores e vamos buscar lá em cima então aqui o container, ok? Temos aqui tudo isto, reparem, vamos aqui buscar tudo isto, vamos colar aqui dentro, ok? O que é que nós vamos ter agora que fazer? Ok, vamos ter que fechar aqui o /div, que é este que aqui está, vamos fechar o outro div que está em cima, que é o div da row, ok? Este vai para a frente, este vai ali para a frente e este vai fechar o div do container. Okay? Aqui não temos gestão de utilizadores, temos eliminar utilizador. Vamos então verificar o que é que acontece agora quando nós clicamos aqui e vamos aqui a eliminar. Okay? Já temos aqui eliminar o utilizador. O que é que nós vamos querer apresentar agora aqui? Vamos apresentar então os dados do utilizador. Pode ser o seu nome completo e o seu endereço de e-mail e depois a pergunta: deseja mesmo eliminar o utilizador? Sim ou não? Neste caso não, sim. Então vamos aqui colocar o seguinte e eventualmente colocar aqui uma nova row. Vamos colocar aqui assim dados do utilizador. Div class é igual a row. E vamos colocar aqui um justify center. Eventualmente não. Vamos fazer aqui uma coisa diferente. /div. O que nós vamos colocar aqui dentro é apenas uma questão visual. Div class é igual a call xs. E vamos colocar aqui, por exemplo, 6. E vamos ver aqui como é que funciona o offset. Neste caso, vamos ter que regressar aqui ao layout, ao sistema de grid.
Ok, vamos verificar aqui como é que funcionam aqui os offsets, no caso concreto aqui do Bootstrap versão 4. Nós temos aqui a possibilidade inclusive de usar colunas de forma diferente. Call, temos aqui o Call Breakpoint Auto, também interessante, mas eu ainda não experimentei de forma muito concreta. Vamos aqui verificar então, temos aqui os calls SMs, tranquilo, e eu penso que existe também aqui o offset. Vamos fazer aqui um find offset, offsetting columns. Temos aqui, o que nós queremos é colocar qualquer coisa deste género mais ou menos a meio. Ora, neste caso temos o offset MD, não precisamos colocar o call, ok? Então vamos colocar offset XS3, isto é, nós temos aqui 6, vamos colocar offset XS3 e vamos colocar aqui card, para ficar com um contorno também aqui dentro, ok? Vamos testar aqui o aspecto visual disto, vamos colocar aqui um parágrafo, teste, neste caso aqui, dados do utilizador. Ok, vamos aqui então refrescar e ele ficou aqui fora, não deveria ter ficado, então nós vamos ter que compor aqui tudo isto. E porquê? Porque nós temos aqui o container, certo? Temos aqui uma row, temos aqui um div, ele fecha, temos aqui uma classe row, temos aqui uma classe XS, ok? Eu vou aqui remover tudo isto para ver o que é que aconteceu, ok? Porque provavelmente nós temos aqui isto a funcionar mal. Ainda estamos aqui a dar os primeiros passos, ok, tranquilo, está ali organizado daquela forma. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou-vos deixar o desafio para vocês organizarem isto desta forma. Estamos já com um vídeo bastante longo. Eu quero dizer assim, eliminar o utilizador, mas quero colocar isto aqui dentro. Nós até podemos já fazer essa funcionalidade, que é pegarmos em tudo isto que aqui está, copiar e vamos largar aqui dentro daquela row que já ali existia. Ok? Portanto, esta parte à partida já estará. Vamos aqui refrescar e reparem o que é que vai acontecer, ok? Olha, ficou ali daquele lado, não é suposto ficar. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma row que tem Justify Content Center, temos aqui Call, vamos verificar assim. Ok, continua a dar errado. Então vamos fazer o seguinte, temos com um vídeo já muito comprido. Eu quero que vocês coloquem dentro desta card os dados do utilizador, isto é, que apareça aqui dentro um outro espaçozinho, e esta card vai ser uma dentro da outra, e que contenha ali o nome do utilizador, neste caso o nome completo e o endereço de e-mail por baixo. E se quiserem podem já avançar, colocando a pergunta, deseja mesmo eliminar o utilizador? E o botão não, e depois o botão sim. Fiquem apenas pela parte visual e estética do quadro. Depois iremos mostrar aqui no próximo vídeo como fazer a implementação do código. Está lançado o desafio para não nos alongarmos muito mais neste vídeo. Até à próxima lição.